Boa noite, graças e paz. Que prazer enorme estar com vocês e conhecer a Igreja Presbiteriana do Areião. Obrigado, pastor. Pastor Eronilton, muito obrigado também. Conselho da Igreja, um prazer conhecê-los. Eu vim como preletor do IBA e estive aqui ministrando no IBA ontem uma oficina. Hoje tive o prazer de lecionar e hoje estou tendo a honra de pregar. Que Deus tenha misericórdia de mim, se apiede de mim, me use e edifique a sua igreja. Bom, eu e o pastor Manuel, nós lançamos um livro, na verdade nós organizamos um livro intitulado A Teologia na Prática, que está projetado. É um livro acerca do ministério pastoral, do ministério da igreja, com nomes preciosos e relevantes do cenário evangélico. Você poderá adquirir o seu. O livro foi esgotado na primeira edição há 4 anos atrás, antes da pandemia. E hoje o livro está sendo relançado pela editora Palavra, do pastor Richard, que está expondo seus livros ali, num novo cenário. A igreja pós-pandêmica. Alguma coisa mudou, não é? Eu acho que o livro vai contribuir contigo. Que Deus te abençoe e boa leitura. Pois bem, chegamos no ponto principal e clímax do nosso culto a Deus, que é a exposição da palavra do Senhor. Esse é um momento que eu sempre temo e tremo diante do Senhor. Nós não somos capazes, nós não somos merecedores, mas o Senhor, na sua infinita graça, tem levantado homens para expor o texto sagrado, e sempre a minha oração é de que eu seja útil e sobretudo fiel ao Senhor e à mensagem do texto. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Qual a razão de nós trabalharmos este texto nesta noite? O congresso no IBA é um congresso missiológico, e entendi que seria interessante nós encerrarmos as considerações vendo um pouco acerca da vida daquele que prega. Isaías era um pregador, e é importante, sobretudo, que o pregador seja um homem consagrado, piedoso, a fim de ser usado. Sim, ser consagrado não te dará garantias de resultados, porque o resultado quem dá é o Senhor. Mas você buscar o Senhor fará com que você faça o trabalho com excelência, sendo fiel à sua palavra. Sim, eu sei que a maioria de vocês não são pregadores no sentido de subirem ao púlpito e expor o texto sagrado, mas no certo sentido, todos nós devemos pregar o evangelho, atender o ID, discipular pessoas. Então esse texto é para mim e para você. Espero que seja útil. Isaías, de fato, é um grande exemplo de alguém que se prepara para falar do amor de Cristo Jesus. E é muito interessante que à medida que nós nos consagramos a Deus, o buscamos em oração, o Senhor nos dá oportunidades, não é verdade? Aqueles dias em que você ora mais, em que você lê a Bíblia mais, em que você busca o Senhor e se consagra, o Senhor vai te dando oportunidades para que você encaminhe pessoas ao Evangelho, para que você fale do amor de Cristo Jesus. Daí a razão de nós lermos Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, texto do Senhor, que nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava,
e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A pergunta nesta noite é: você pode dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim? Sim? Amém? Você tem condição de dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me? Mas para que você tenha essa condição, e é importante que todos nós possamos nos aproximar do Senhor nesse sentido, é necessário que você trilhe um caminho. O texto aqui nos mostra um momento muito difícil da história de Israel, e por essa razão o título da mensagem é: a grandiosidade de Deus em meio ao caos. Uzias, o rei de Judá, havia morrido. Na verdade, Israel estava separado em duas grandes tribos. A tribo do norte, Israel, já estava negociando seus princípios, pagando tributos para os assírios, adorando os deuses daquele tempo. Assim como muitas vezes a igreja tem se colocado como adoradora dos deuses desse tempo: Mamon, secularismo, o dinheiro e tantas outras coisas. O ponto é que Judá continuava, a tribo do sul continuava servindo o Senhor, porque havia um rei que tinha mão forte, um estadista, um homem piedoso, servo de Deus, corajoso, Uzias. Mas Uzias se achou o último biscoitinho do pacote, porque ele começou a receber adoração, reconhecimento do povo. Mas deixa eu te dizer que normalmente o último biscoitinho do pacote é quebrado, né? Então Uzias se coloca no lugar do sacerdote, entra no templo, vai acender incenso, não se colocando no seu lugar. Aquela não era a função dele. E naquele momento ele é acometido de uma lepra no meio da sua testa e morre. O que Deus está dizendo é: quem manda aqui sou eu. Você acha que é quem? E aí é instaurado um grande caos, porque a Síria dominava o mundo. Era Uzias quem mantinha Judá firme, forte nos caminhos do Senhor, e agora o rei morre. Que caos, que dificuldade. Quais são as suas dificuldades? Quais são os seus problemas? Quais são as indagações dos membros, dos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana do Areião? Eu lembro da pandemia, que caos, né? Eu nem conhecia o termo. Bateu um desespero, porque nós não sabíamos o que estava por vir. Você se lembra como foi? Eu lembro a primeira vez que eu entrei em um supermercado após a palavra pandemia. Que caos, né? Nós não estávamos acostumados em ver algumas pessoas de máscara. Naquele tempo nem todo mundo usava máscara. Era o início nos primeiros dias. Depois ficamos todos mascarados. E que caos foi ver, não é, as pessoas com máscaras, carrinhos repletos de papel higiênico. Até agora eu quero saber o fenômeno, por que se vendia tanto papel higiênico. A grande questão é que foi um grande caos. Eu quase morri. Peguei Covid, fiquei 50 dias internado, 30 dias entubado. A minha esposa chegou a separar a roupa do meu enterro. Não sabia ela que não teria roupa, que não teria a velação e tudo mais, né? Que ela nem sequer veria o meu rosto. A médica virou para mim e disse assim: você vai ser entubado. E o protocolo é: entubou, morreu.
E eu disse: não quero ser entubado. Foi uma briga. Eu, pastor, presbiteriano, calvinista, desculpa te dizer, naquele instante eu pensei: eu estou indo para onde, Senhor? Tenha misericórdia de mim. Eu tinha convicção de que eu estava morrendo. Fechei os olhos para 30 dias depois alguém me acordar: Jubal, você que é da saúde, me explica depois, porque o pessoal da UTI tem essa voz fúnebre, né? Faz até eco: Jubal, Jubal, você sabe o que aconteceu com o senhor? E ali eu reaprendi a andar, falar, e louvado seja Deus. Talvez você tenha perdido algumas pessoas. Que caos! Mas em meio à experiência que eu tive, eu vi a grandeza de Deus. Eu pude experimentar na minha vida que Deus é grandioso. Parece que em meio ao caos nós nos aproximamos do Senhor, nós buscamos mais a Deus. As dificuldades são oportunidades para nós notarmos a grandeza do Senhor. E o povo lá em Judá estava nesse caos. Qual é o seu caos? Quais são as suas dificuldades? Então, a grande ideia deste texto é que Deus evidencia a sua grandeza em meio ao caos. Deus evidencia o seu poder, a sua soberania, o seu amor, o seu controle diante das dificuldades. Nós não podemos lidar com as nossas demandas, mas Ele pode. Se Ele não curar, se Ele não resolver, se Ele não abrir as portas, não é porque Ele não pode, é porque Ele não quis. Mas nós descansamos no fato de que Deus é Deus, não importa o que aconteça. Mas de que forma Deus evidencia essa grandeza? Ele evidencia essa grandeza através de alguns atributos. E como é que nós definimos atributos? Atributos são perfeições de Deus. Por quê? Você tem qualidades, mas você erra muitas vezes. Você é paciente, por exemplo. Em algum momento você vai perder a paciência. Você é humilde, em algum momento você vai se ensoberbecer. Mas quando nós nos referimos às qualidades de Deus, elas são muito mais do que qualidades, elas são atributos de Deus, porque dizem respeito às perfeições de Deus. Deus é perfeito nas suas qualidades, e é isso que nós definimos por atributos, muito mais do que qualidades, perfeições. E aqui em Isaías, nós observamos a grandeza de Deus em alguns atributos. O texto começa: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O primeiro atributo é o da soberania. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E é interessante notarmos que o Senhor sempre esteve neste trono. Eu e você não precisamos entronizar o Senhor, porque Ele sempre esteve nesta posição. E Isaías viu isso em meio ao caos, no ano da morte do rei Uzias. E ele então tem aquela visão que na teologia nós chamamos de teofania. O que é uma teofania? Teofania é uma manifestação compreensível e visível de Deus. Nós não veremos Deus como Ele é, na sua glória. Sim, o veremos de forma real, porque Cristo é a encarnação do Senhor nosso Deus. Mas nós, limitados, mesmo sem pecados, limitados, não suportaríamos ver o Senhor na sua glória. Então, ao longo das Escrituras, nós encontramos o Senhor aparecendo para algumas pessoas, como por exemplo para Moisés, através da sarça que ardia e não se consumia. Aliás, Moisés depois viu o Senhor como que pelas costas, e o Senhor então se manifestou de diversas formas, num contexto em que a Bíblia não havia sido revelada, num contexto em que não se tinha um cânon. Agora veja, Isaías vê essa manifestação compreensível do Senhor,
E o que ele vê é um Deus que está assentado. Eu sou do tempo que quando a diretora entrava na escola, ou quando a diretora entrava na classe, os alunos se levantavam. Você lembra disso? Isso revela a sua idade, né? Você entra lá na sala do seu chefe, necessariamente ele não vai se levantar para falar com você. Porque a ideia de estar sentado enquanto o outro fala é a ideia de autoridade, de soberania. E aí diz o texto que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Todas essas ideias denotam, apontam para a ideia de um Deus soberano. Que doutrina maravilhosa, mas que doutrina difícil de ser praticada, não é? É tão bonito nós cantarmos: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Mas nós oramos, colocamos os nossos projetos diante do Senhor, mas nos inquietamos porque queremos o nosso jeito. Nós pedimos, mas nós arregaçamos as mangas, como se nós soubéssemos das coisas mais do que Deus. Descanse no Senhor, porque Ele é soberano. Mas sabe, talvez você não esteja questionando a sabedoria, a soberania de Deus. Você sabe que Ele é o Criador dos céus e da terra, mas de repente você esteja questionando a bondade de Deus. Você sabe que Deus faz o que Ele quer, mas às vezes na prática nós questionamos abusadamente, pecaminosamente, se aquilo que Deus tem é o melhor mesmo, porque nós queremos do nosso jeito. Quão difícil é orarmos: Senhor, faça-se a Tua vontade. Enquanto nós não entendemos a soberania do Senhor, o seu poder e a sua bondade, nós jamais conseguiremos nos submeter à sua vontade e humildemente dizermos: Senhor, faça a tua vontade. Mas a palavra aqui traduzida por Senhor no verso 1 é a palavra Adonai. Deus se revela nas Escrituras com vários nomes, e um deles é Adonai, que aponta exatamente para um Deus que está no controle, e no controle de tudo. Por isso Ele quer que você pede, por isso Ele quer que você se humilhe. Não pense que está tudo sob o seu controle. Coloque diante dele as mínimas coisas e saiba que Ele é soberano. Mas eu quero destacar neste texto um segundo atributo de Deus. O verso de número 2 diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Serafins são anjos, e anjos, não, pelo menos os não caídos, aqueles que não caíram com Satanás, que são os demônios que incorporam pessoas e que estão a serviço do nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Fora esses, os demais não caíram, então eles não pecaram. Se os serafins, os anjos, mesmo sem pecado, se portavam de forma reverente diante de Deus, como eu e você devemos nos comportar então? Diz o texto que esses serafins, humildemente, eles se cobriam o rosto, como que dizendo: o Senhor é santo. E esse é o segundo atributo. O segundo atributo que revela a grandeza de Deus neste texto é a santidade. Deus é santo. Aliás, nós cantamos há pouco: santo, santo, santo. Sim, nós não vamos ver Deus como Ele é, mas vamos vê-lo na pessoa de Cristo Jesus. E nós desejamos então nos relacionar de forma perfeita com Ele, mas é necessário que nós nos lembremos que Ele é santo. E quando eu falo de reverência, não é uma referência ao culto meramente. Sim, estamos num culto solene, reverente, mas este culto deve ser expressão da nossa vida.
É necessário que o Senhor seja adorado, reverenciado, e que a sua santidade seja reconhecida de domingo a sábado. Quando nós oramos na oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, não é que nós devamos ou possamos tornar o nome de Deus santo, porque Ele é santo, independente da nossa postura. Mas o ponto é, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, estamos nos comprometendo a termos uma vida consagrada a Deus, reconhecendo a sua santidade. E diz o texto que esses serafins que cobriam as asas com o rosto, que cobriam o rosto com as asas, que cobriam os seus pés com outras duas asas, com outras duas voavam a serviço do Deus todo soberano e santo, que estava sentado sobre um alto e sublime trono. E aí o texto continua no verso 3: e clamavam uns para os outros. O clamor aqui pode ser inclusive um contracanto, sabe? O canto de coral, na divisão de vozes e contracanto. E diz o texto que eles clamavam ou cantavam uns aos outros, dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí você se depara com santo, 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 talvez pense, olha, uma referência à Trindade. Não é. Embora nós creiamos neste Deus triuno, esse é o Deus bíblico, mas a repetição é um recurso linguístico do hebraico, que nós chamamos aqui de repetição de superlativo. Então, ao invés de você dizer para sua esposa como você está linda hoje, você então diria como você está bonita, 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 bonita. É isso. Na verdade, os anjos estão expressando superlativo, a ideia de que Deus é santíssimo. Na verdade, os anjos gostariam de continuar dizendo como o Senhor é santo, 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 infinitamente santo. Agora dá uma olhadinha, se a sua Bíblia é a versão atualizada, isso deverá ficar mais claro, que a palavra Senhor do verso 1, ela é escrita de forma diferente de Senhor no verso de número 3. Você notou isso? Está assim na sua Bíblia? Qual é a diferença? No verso 1 é a primeira letra maiúscula, não é isso? No verso 3, Senhor está escrito com todas as letras maiúsculas, todas, em letras garrafais. Por quê? Porque a palavra traduzida por Senhor no verso 1 não é a mesma palavra traduzida por Senhor no verso 3. Enquanto no verso 1 nós encontramos o Adonai, no verso 3 nós encontramos Iavé. É o tetragrama, é a palavra que os judeus até hoje não pronunciam, porque por medo, ou pronunciam com muito temor, porque por medo de tomar o nome de Deus em vão, e este era o nome que apontava para a santidade de Deus, eles não falavam, eles não pronunciavam este nome. Então perdeu-se a pronúncia, tanto porque no hebraico antigo não se escrevia com vogais, se sabia a pronúncia das palavras pela tradição oral. Então hoje nós não sabemos ao certo se o nome é Iavé, Javé, Jeová, Yahweh. Mas o ponto é que este nome, dentre outras coisas, aponta para um Deus santíssimo. Todas as vezes que o escriba, aquele copista das escrituras, se deparava com o nome Iavé ou Yahweh, o que eles faziam? Eles tomavam um banho, usavam um instrumento especial para escrever a palavra. Se na próxima linha tivesse Iavé de novo, tomavam outro banho, usavam o mesmo instrumento, justamente porque Deus é santíssimo. E o povo em Judá estava, na verdade, com medo de negociar os seus princípios, de pagar impostos para os assírios, de adorar os deuses dos assírios com a morte de Uzias. Entretanto, a palavra de Isaías, quando tem a sua visão aqui,
e evidencia e revela a santidade de Deus, ou o Senhor demonstrando a sua santidade, é o seguinte: há princípios que são inegociáveis. Você tem que ser crente na escola, você tem que ser crente no consultório, na fábrica, você tem que ser crente na sua vizinhança, em meio aos seus parentes. Às vezes nós não queremos ser o patinho feio, não queremos ser renegados, marginalizados, nós queremos ser aceitos pelo grupo. E é muito interessante, né? Porque se falam mal da sua mãe, você briga, está certo. Se fala mal do seu time de futebol, até você fica bravo. Mas se fala mal do seu Deus, nós devíamos temermos a Deus e não aos homens, como diz o Senhor Jesus Cristo. Que temamos a Deus, que pode enviar a nossa alma para o inferno, e não homens comprometidos com este mundo, comprometidos com os princípios de Satanás. Aliás, Satanás é chamado de o príncipe deste mundo, justamente porque boa parte do mundo em que nós vivemos se submete às vontades do inimigo da nossa alma. Ao contrário, nós deveríamos estar mais preocupados com aquilo que Deus pensa de nós, com aquilo que Deus vê na nossa conduta, daquilo que nós carregamos no nosso coração, do que aquilo que o mundo fala a nosso respeito. O Senhor Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, ainda nos exorta a não tomarmos formas deste século, forma deste mundo. Não negociemos os nossos princípios, porque Deus é Deus, Deus é santo, e nós devemos nos portar reverentemente diante deste Deus santo. E diz o texto que toda a terra está cheia da sua glória. O que é a glória de Deus? A glória é um resumo dos seus atributos, aponta para o poderio do Senhor. E aí o texto diz que as bases do limiar se moveram e a casa se encheu de fumaça. É interessante que ao mesmo tempo que Isaías via Deus, ele não via, porque ele tinha a sua visão turva diante da fumaça, tinha lá os umbrais da porta se movendo, e essa fumaça aponta para a glória de Deus que caminhava com o povo do Senhor lá no deserto. Lembra-se disso? Que havia uma nuvem que caminhava, que seguia, que protegia o povo de Deus peregrinando no deserto. É essa a glória de Deus. É esse o Deus Santíssimo que nós adoramos e devemos nos portar de forma santa e reta, mortificando o nosso pecado, pedindo que Ele nos perdoe, nos aperfeiçoando em Cristo Jesus, a semelhança dEle a cada dia. Mas há um terceiro atributo, e para você que gosta de fazer contagem regressiva, são 4 atributos. O terceiro atributo do texto é a fidelidade. Porque o texto, o verso de número 3, aponta para Yahvé, o Senhor dos Exércitos, conforme já dissemos. E Yahvé aponta não só para a santidade de Deus, como aponta para a fidelidade de Deus. A despeito dos nossos pecados, o Senhor tem sido fiel à aliança que Ele estabeleceu com o seu povo. Muitas vezes nós quebramos, muitas vezes nós pecamos, mas o Senhor tem sido fiel. Ou você tem alguma razão, ou você tem algum motivo para reclamar de Deus? Ele não tem obrigação para com você, e mesmo assim tem te abençoado, não é mesmo? Há alguma coisa que o Senhor prometa que Ele não cumpra? O Senhor deixou de te atender alguma vez, mesmo você não merecendo? O nome Yahvé então aponta para a santidade de Deus, porque esse nome é encontrado naquela fórmula do Antigo Testamento: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É este o nome, o Deus das gerações, o Deus que tem abençoado os filhos e os filhos dos seus filhos. Mas notem que a expressão diz
Yahvé dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor, é Yahvé dos exércitos. Porque as guerras que Israel vencia, que Judá vencia, essas guerras eram vencidas não pelo poderio bélico, não pelas estratégias, mas eram vencidas porque Deus é fiel. Lembram-se lá da ocasião em que Gideão, um dos juízes de Israel, liderou o povo contra o inimigo. E aí o Senhor foi reduzindo o exército, reduzindo. Sobraram 300 homens contra milhares do exército inimigo, justamente para mostrar que tudo aquilo que temos e somos vem de Deus. Nada é por nossa expertise, nada é por nossa capacidade. Deus é fiel. Nós podemos cantar em alto e bom som: Tu és fiel, Senhor, porque Ele é fiel. Em meio ao caos, nós temos a tendência de pensarmos que o Senhor esqueceu de nós. Mas Ele não tarda, Ele não falha, Ele cumprirá a sua vontade. Os nossos propósitos serão frustrados, os nossos planos serão frustrados, mas os de Deus não, porque Ele é fiel, e que Ele cumpra a sua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Mas, partindo para o último atributo, espero que você não manifeste nenhuma alegria por isso. Estamos no nosso último atributo, que é a misericórdia de Deus. Porque o texto diz no verso 5, após Isaías ver o Senhor, ele diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido. Uma possível tradução seria: ai de mim, eu vou morrer. Porque de fato havia um entendimento, e a base bíblica para isso, de que se alguém visse o Senhor, seria morto. É muito diferente de alguns, não digo testemunhos, mas de alguns testemunhos que nós vemos por aí. Eu li alguns anos atrás, não é recomendação de livro, você não vai encontrar esse livro lá no fundo, um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Você leu, não leu? Conta para ninguém não. Eu li esse livro. Aliás, eu comecei a ler o livro, mas não consegui terminar. O Benihim começa dizendo assim: eu estava no Natal de 1900 e bolinha, lá em Toronto, quando eu vi ele, o Espírito Santo. Então eu respondi: bom dia, Espírito Santo. Larga a mão de ser mentiroso. Você prefere ficar com o relato do Benihim ou com o relato de Isaías? Aliás, o Benihim pediu desculpas, por conta dos seus escritos do passado, isso recentemente. Enquanto um diz bom dia Espírito Santo, o outro diz: ai de mim, eu vou morrer. Mais ou menos assim, eu estava fazendo a barba e vi o Senhor. Mentira, porque se tivesse visto o Senhor, teria se mutilado. Então, toda essa questão, essa reação de Isaías, se dava pelo reconhecimento de que ele é um pecador, ele era um pecador. Assim como eu sou um pecador, assim como você é um pecador, e nós não seríamos aptos, nós não somos capazes por nós mesmos de nos achegarmos a Deus. Se você conheceu o Evangelho, foi liberto pelo poder do Evangelho, é porque Deus foi até você, é porque você foi eleito antes da fundação do mundo, o Senhor transformou o seu coração. Os méritos não são seus, mas são de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz isso: que ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. E aí no decorrer do texto ele vai dizer que pela graça sois salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. E essa salvação, ela é mediante a fé em Cristo Jesus. Tanto é verdade a nossa inabilidade de nos aproximarmos de Deus, que no texto Isaías não consegue ir até Deus. É Deus quem vai até Isaías através de um anjo, O texto fala que um anjo tirou do altar do Senhor um fogo.
Um fogo que representava, sim, a atuação do Espírito Santo, ou a habilitação do Espírito Santo. E diz o texto que esse anjo tocou com fogo os lábios de Isaías, justamente porque Cristo nos ensinou que a boca fala do que está cheio o coração, e na verdade, impuro não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai da nossa boca, porque a boca revela aquilo que nós somos, aquilo que pensamos e sentimos. Então, quando o anjo toca na boca de Isaías, o anjo está simbolicamente purificando. Na verdade, Isaías, ele já era um servo do Senhor, um crente, mas o que nós encontramos aqui é uma espécie de ordenação ao ministério. Após Isaías atentar para a grandeza do Senhor e a sua pequenez, ele é habilitado para o ministério da palavra, e aí depois disso, ele é comissionado para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Tanto é verdade que Isaías é considerado o evangelho no Antigo Testamento. Mas notem, tudo isso por conta da misericórdia do Senhor. O Senhor é gracioso, mas sobretudo misericordioso, toca nos lábios de Isaías, para que ele termine. O texto, na verdade, o verso 8, começa uma nova perícope, para que ele inicie a nova perícope, o novo trecho, dizendo assim: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero encerrar dizendo que eu não sei qual é a crise da sua vida, qual é o caos que você tem enfrentado, mas eu aprendi com um pastor chinês de que, interessantemente, a palavra traduzida por crise ou por caos em chinês, ela poderia ser traduzida por oportunidade, sabia? Interessante isso. E a aplicação que eu faço, a analogia que eu faço, é que os problemas que você tem enfrentado, certamente, são oportunidades para você ser mais crente. Oportunidade para você se achegar mais a Deus. Oportunidade para você experimentar a grandeza do Senhor em meio ao caos. E que em Cristo Jesus seja você mais do que vitorioso. Mas encerrando, note o que é dito lá em João capítulo 12. Abram lá. João capítulo 12. O evangelista, escrevendo palavras do Senhor Jesus, que neste texto está citando Isaías capítulo 6. João capítulo 12, verso 41. O Senhor Jesus diz: isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Na verdade, Jesus está falando dele mesmo. E o que ele está dizendo é que Isaías viu a glória dele mesmo, Cristo Jesus. Quem era aquela teofania? Quem era aquele a quem os anjos cantavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos? Quem? Jesus. Jesus é Yahvé, Jesus é o próprio Deus, e o Senhor se revela através de Cristo. Todas as vezes que você encontrar anjos aparecendo, o anjo do Senhor, no texto sagrado, é Jesus Cristo, Deus encarnado, ou Deus se manifestando de forma humanamente compreensível aos homens. Deus se revela através da sua palavra, e Cristo é essa palavra encarnada. Lá em João 14,6, texto que eu tenho citado insistentemente, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe por quê? Porque você só conhecerá verdadeiramente a Deus se você entregar sua vida para Jesus. Você só experimentará a grandeza do Senhor se você entregar a sua vida para Jesus, se você tiver Jesus como Senhor da sua vida. Jesus, o nosso amado, aquele que morreu na cruz para perdoar os seus pecados, para que você tivesse vida e vida em abundância. Experimente isso, ande com Ele,
e diga: eis-me aqui, envia-me a mim, para que as pessoas, em meio ao caos deste mundo, verdadeiramente possam também ver Jesus Cristo através da sua vida e através da sua pregação. Que o Senhor nos abençoe.